Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tiago falando aqui em mais um vídeo para o YouTube, no canal Thiago Lima EBD. Nós já estamos indo para a segunda aula do terceiro trimestre de 2021 e estamos em mais um vídeo com o tema hoje da lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A você que é inscrito no canal, muito obrigado, deixe o seu like nesse vídeo e ative também os sininhos de notificações para que seja notificado nos próximos vídeos. E a você que está chegando a primeira vez aqui no canal, peço que deixe também seu like e se inscreva, tá ok? Muito importante para todos nós. Bom, então vamos à lição de hoje, que vai falar aqui a respeito da divisão do reino de Israel. Certo? Então o nosso tema já disse, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E o nosso texto áureo encontra-se em Provérbios 19, 21, que vai falar assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Interessantíssimo o propósito aqui do texto áureo, é o texto que tem que mais brilhar nesta aula, tá certo? E nós vamos trazer o conceito que todos os propósitos, que há no coração do homem, o propósito no coração do homem sempre vai ter vários propósitos, mas o conselho do Senhor permanecerá, ou seja, a sua vontade, tudo aquilo que Deus tem determinado para nós é o que se manterá. Talvez o seu propósito seja até um bom propósito, mas o que vai permanecer vai ser o conselho do Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele está cuidando de nós. Nossa verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Nossa verdade prática para a lição de hoje. Muito bem, então nós temos a nossa leitura bíblica e o nosso texto para essa aula está em 1 Reis, o capítulo 12, versos de 1 ao 10, de 1 ao 10, depois 13 e 14. Estamos falando nesses capítulos a respeito de Roboão. E depois nós vamos ter também a indicação aqui pela revista, no capítulo 12, porém agora dos versos 26 ao 29, que estaremos tratando aí a respeito da história de Jeroboão. Uma pequena introdução do capítulo 12, que é o capítulo que faz base para a nossa lição. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, que do versículo 2 ao 4 nós temos o rogo, o pedido do povo. Do versículo 9 ao 11 nós temos a resolução. No versículo do 12 ao 15 nós vamos ter a resposta. E a revolução nós vamos ter aí no restante dos outros versículos. Roboão desorganizou o reino com suas qualidades. Olha só, filho de Salomão, agora sendo por ordem natural das coisas, sendo o filho de Salomão, Salomão morre, quem vai herdar o trono? O seu filho, Roboão. E nós vemos aqui que Roboão, ele desorganizou tudo. Ele fez realmente, infelizmente, uma bagunça. E o que aconteceu? O que nós podemos destacar dessa atitude de Roboão? Desprezou a experiência, usou o recurso à loucura, usou da sua jactância, abuso de poder e algo que é imprescindível. Nós precisamos entender que isso tem que ser, na nossa vida, intrínseco, a falta de oração. Roboão teve falta de oração. Nós não podemos, na nossa vida, no nosso caminhar, estar em falta no campo da oração. Nós não podemos. Estamos tendo que sempre estar atentos a esse detalhe e vigilantes, Vigiar e orai. Então, vigiar é importantíssimo, orar também é importantíssimo da mesma maneira. Nossa lição de hoje, o reino dividido de Jeroboão e Roboão, tem um ponto central. Aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Você é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos? A sua vida pessoal, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida ministerial,
sua vida com Deus? Você ouve pessoas? Quais são os conselhos que você tem recebido? Você é capaz de distinguir quais são os bons e quais são os maus? Roboão não teve essa capacidade. E nós estamos sendo o quê? Alertados hoje, né, através dessa lição também, que nós precisamos ter esse discernimento, tá certo? Distinguir os bons dos maus. Será que nós estamos sendo levados sobre maus conselhos? Fica para a nossa meditação nessa aula já. Tá certo. Capítulo 1, as principais causas da cisão. Nós estamos falando Jeroboão e Roboão no momento em que o reino de Israel é dividido. Então, nós temos a história de Israel de que maneira? Saul é o primeiro rei, depois nós temos Davi, o segundo rei, Salomão, o terceiro rei, e infelizmente, fechando esse período desses três reis, né, o reinado unido, né, como chamamos do reinado unido, que levam 120 anos de união do povo, né, como uma nação, as 12 tribos juntas. E então, o nosso primeiro capítulo vai falar assim, as principais causas da cisão. Quais foram as causas da cisão? Nós vamos destacar as atitudes erradas de Roboão, sim, mas vamos falar aqui agora das causas, ou seja, o que levou realmente, não só a má direção, né, a má escolha de Roboão, mas também aí algumas coisas que estavam margeando esse assunto. Então a revista, eu destaquei aqui rapidamente, a revista traz assim no texto dela: seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Esse foi o reinado de Salomão. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Esse momento, esse dizer na revista, está falando do reinado de Salomão. Está falando do momento em que Roboão herda, né? Ele herda esse reinado para si. Seu pai deixou tudo muito bonito, tudo muito amplo, tudo muito grande, com uma paz que não se via, porque no reinado de Saul e no reinado de Davi nós sabemos bem, através da história da Bíblia, que eram reinados de muitas guerras, certo? Muitas guerras. Bom, então, quais são as causas da cisão? Então, no primeiro ponto aqui do capítulo 1, está dizendo assim, a carga pesada de Salomão. Esse foi o motivo. Então, a carga tributária dos impostos, ela era muito alta. O povo trabalhava, mas os impostos eram altos. Assim como nós já lemos que os seus investimentos, né, do seu reinado, era em promover o Estado. A nação, toda a direção da nação, Jerusalém, seus prédios, as suas construções, né, os seus projetos de Salomão eram custeados por alguém. Quem que pagava essa conta? O povo, com impostos. Mais uma coisa, né, na carga pesada de Salomão, nós vamos ver que os trabalhos, né, na mão de obra. Então, muitos das tribos de Israel, muitas pessoas vinham para trabalhar para Salomão, tá certo? E me parece que não são aí, né, ressarcidos da maneira correta. Até deixe aí no comentário se você tem aí o estudo ou um apontamento, um versículo que fala se o povo que trabalhou para Salomão, eles eram pagos, eles faziam um trabalho que era pago pelo rei, ou simplesmente era porque o rei estava solicitando aquele serviço, aquele trabalho do povo, e eles tinham que fazer. Bom, outro ponto que eu coloquei era a carga pesada de Salomão, era cobrir os gastos do Estado, já falamos. E também o que acontece? Nós temos Salomão edificando o templo do Senhor. Ele recebe o projeto de Davi, seu pai, ele recebe toda a instrução, já tinha até ofertas guardadas para fazer esse grandioso templo, o templo do Senhor, o qual foi aceito pelo Senhor, o qual Deus
confirmou para eles que estaria ali, não é verdade? Nós vimos isso na aula passada. Então, assim, nós temos também então, as causas da cisão, que levou as 10 tribos se distanciar das 2 tribos. E foi uma das coisas também que eu coloquei aqui, que além de, no 4º ano de Salomão começa o projeto, começa a construção. Em 7 anos ele termina, mas nós vamos ver o tempo que ele usou para construir a sua casa, o seu palácio, ele leva 13 anos. 13 anos é um tempo muito grande, 13 anos, para construir, para fazer, para colocar todas as coisas no lugar. Então o povo, me parece que nisso, a história deixa entender, pelo menos para mim, que eles estavam se cansando daquele trabalho todo, aquela fadiga toda, tá certo? Então esse também é mais um motivo da cisão. E algo interessante que eu encontrei no livro de apoio, até aconselho você, professor de escola dominical, e mesmo que você não seja professor, mas aspira aí ser um dia professor da escola dominical, o livro de apoio, adquira, muito interessante, porque ele vai além. O texto da revista é um texto, porém quando você vai para o texto do livro, ele arrasta um pouco mais o assunto, sempre tem algo a mais do que somente na lição, tá certo? Então, o que pontuamos? Encontramos no livro de apoio, que o autor da revista também, o pastor Clayton, vai falar que a insatisfação das 10 tribos e inveja da tribo de Efraim pelas controvérsias quanto às pelejas, tá certo? E essa indicação, sabe aquela coisa de irmão? Aquela coisa, mas você fez isso, eu não fiz, você foi, eu não fui, por que você estava e eu não estava? A questão era nas pelejas, nas batalhas, nas guerras, onde Efraim sempre estava ali questionando sua colocação, o seu ponto, né? Onde ele estaria naquela guerra, ou seja, porque todos, em um momento em que a guerra era a principal atividade ali, e também levava consigo o glamour daqueles que ganhavam e venciam a guerra, eles eram bem tratados, eles eram falados entre o povo, então existia esse capricho, né? Então nós vamos encontrar Juízes, capítulo 8, versículo do 1 ao 3, do 1º ao 3º, e no capítulo 12 de Juízes também, do verso 1 ao 6, nós vamos encontrar um pouco disso que eu estou falando agora, e também em 2 Samuel, capítulo 19, do verso 41. Agora eu fiz uma anotaçãozinha errada, mas inicia-se do 41 e vai ali até o 20º. Eu anotei errado aqui essa indicação. Pois bem, então havia também essa insatisfação do povo, essas controvérsias quanto às pelejas, não é? Passando para o próximo ponto, do capítulo 1 ainda, as principais causas da cisão, a divisão do reino em si, né? Então o texto vai dizer assim: o autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte ficaram em descontentamento. Nós temos que entender, falando um pouco aqui da geografia, nós temos que estar sempre em mente que o Reino do Norte, né, ele ficou com a liderança de Jeroboão, que era da tribo de Efraim. O Reino do Norte, ele poderia ser chamado de Israel, porque Efraim é o primogênito, então dá esse direito a essa tribo ser chamado de Israel. E também o que mais? Os dados aqui, foi um período de 209 anos, certo? De 931 a.C. até 722 a.C. Esses 209 anos foi o período, foi o tempo em que houve os reis ali, né, os líderes das 10 tribos, ou seja, o Reino do Norte, ele durou 209 anos. Ao contrário do Reino do Sul, Judá, que durou 345 anos. Ou seja, 136 anos mais tarde, também Judá
cairia, né? Deixaria de ser como um reino e agora passaria a ser vassalos de um outro reino. Bom, então Reino do Norte, o que nós precisamos entender? São as 10 tribos. Jeroboão, vai ter ali várias histórias, Elias e tudo mais. Bom, qual foi o povo que veio como cumprimento da palavra de Deus, que iria acabar com o povo porque eles eram idólatras? Em certo momento, eles tornam-se idólatras por uma má gestação. O povo da Síria, o Império da Síria, ele invade a terra. Nós precisamos entender que nesse momento, ao contrário da Babilônia depois, porque quando a Síria invade a terra, eles não levam cativos. Os líderes da Síria não pegam o povo das 10 tribos e leva cativo com eles para a Síria. Não, a Síria conquista o território e agora o seu povo também está presente naquele solo. Eles fazem diferente, é diferente. Então, Reino do Norte, Jeroboão, 19 reis, vai ter um momento final quando o Império Assírico vem e toma aquela terra. Aquela terra é deles agora. E eles moram na terra também. O povo se mistura, tá certo? Ao contrário do governo do Reino do Sul, que eram somente as 2 tribos, Judá e Benjamim, certo? Onde foi liderada por Roboão. Então o Reino do Sul, né? O Reino do Sul, alguns estudiosos falam que são 19, outros 20 líderes, né, monarcas, mas também tem o seu momento onde culmina no final. Eles finalizam aquilo que durou 345, onde ele caiu, esse governo, em 586 a.C. Então, diferente do Reino do Norte, o Reino do Sul, quando ele cai, o que acontece? O momento agora é babilônico. O povo da Babilônia toma o Império Assírio e toma toda a sua terra. Mas quando eles chegam em Judá, no Reino de Judá, no Reino do Sul, o que acontece? Eles não fazem como os assírios fizeram com o norte. Eles não ficam morando na terra, eles levam cativos o povo. É diferente das 10 tribos do norte. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, eles são levados, né? Levados, mas quem são levados? A classe alta daquela sociedade, tá certo? Então, os que ficaram naquela terra foram os pobres, os mais pobres ali da região, as pessoas que não expressavam liderança, tá certo? Então, pessoas que cuidavam da terra, viviam sua vida muito mais pacata do que aqueles que eram do palácio, aqueles homens importantes que tinham. Por quê? Porque nós temos 345 anos de reinado, depois da morte de Salomão, até o momento em que são levados cativos. E nesse período de tempo, muito se cresce, né? Muito se cresce esse reinado, o reinado do sul. Então, o que os babilônicos fizeram? Levaram cativo esse povo. O povo de Judá foi levado cativo. Entendemos isso? As 10 tribos, que é Reino do Norte, essa terra, essa parte da terra, essa parte no mapa, ela é dominada pelos assírios. Depois de 100 e alguns anos à frente, em 586, a Babilônia cresceu seu império, tomou o Império Assírio, tomou conta dessa terra também, mas quando chega em Judá e Benjamim, no Reino do Sul, eles não tomam conta da terra, é deles, mas eles levam cativos o povo rico, o povo que aspira lideranças, tá certo? Bom, então, voltando aqui para a lição, o autoritarismo, no capítulo 1, a divisão do reino. Ponto 2, divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Então, o autoritarismo de Salomão. Então, eu anotei.
a importância de pedir a direção de Deus na hora de tomar decisões, tá certo? A importância de pedir, né, a orientação de Deus para tomar decisões. É o primeiro ponto que eu anotei. O segundo, preferiu seguir uma exigência arrogante sem base moral. De quem nós estamos falando? De Salomão? Não, nós estamos falando de seu filho Roboão, ok? Que levou a causa da divisão. A experiência e a prudência dos mais velhos é o fator preponderante para a consideração dos seus conselhos e orientações. O que é prudência? O que é prudência? Então, olha só, a experiência e a prudência dos mais velhos é fator preponderante para a consideração dos seus conselhos e orientações. A prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução, é isso. Então, a prudência, né? Davi se conduzia com prudência. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. 1 Samuel 18:14. Ok? Então, a síntese do nosso primeiro capítulo fica assim. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Tá certo? Nós vimos então no capítulo 1 as principais causas da cisão que por decisões arrogantes, por escolhas de conselhos errados, houve a cisão no reino de Israel. Muito bem. No capítulo 2, nós vamos falar os erros de Roboão, tá certo? Quais foram os erros de Roboão? Então, a repetição dos erros de Salomão. O texto da revista traz assim: o conselho dos jovens demonstra total despreparo para exercer a posição em que estava. 1 Reis, capítulo 18, do 8 ao 11, que vai mostrar, não é? Do 8 ao 11, vai mostrar aí o conselho dos jovens, tá certo? E depois, o conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Será que mostraria fraqueza no reino, fraqueza no seu punho, o rei que desse ao povo o que eles pediam? Há quanto tempo eles estavam naquela situação onde toda a sua vida era dedicada ao reino, os impostos altos? Então, eu anotei assim, por que tomar o conselho mais brando e diminuir a carga tributária? Para que fazer isso? Se o povo estava acostumado. O conselho dos jovens, o conselho dos anciões foi colocado e ele tomou a decisão. Mas eu pergunto, para que diminuir essa carga tributária? Era o pedido deles, tá certo? Era o pedido deles. E aí, naturalmente, nós vamos entender que era dinheiro no bolso, tá certo? De cada um, de cada indivíduo, do povo. Para sustentar toda aquela máquina estatal, agora os recursos seriam diminuídos. É isso? Bom, eu anotei o seguinte, 2 pontos que eu anotei. Você com certeza, se tiver mais pontos para compartilhar conosco, deixa aí no comentário, vai ser muito interessante ler isso e agregar isso na aula, tá certo? Então eu coloquei assim, o povo amaria e o serviria por amor. Mas Tiago, você está dizendo que você compra o povo? Você quer dizer que eu tirando agora a carga tributária, né, Roboão dizendo, eu tirando a carga tributária, o povo vai me amar, quer dizer que eu estou comprando? Não. Você não está comprando nada. O dinheiro não é seu, não era dele, né? Ele não estaria comprando nada. O dinheiro não é dele, é do povo. O povo que gera renda, nós sabemos muito bem disso. Mas o detalhe é que algo todo especial entra nessa hora, que é o amor. Os servos naquele momento, naquela sociedade, se ele atendesse o conselho dos anciãos e colocasse e desse a eles o que eles pediam, que era menos impostos, Roboão ia sentir o amor do povo, a gratidão do povo. E isso não tem preço, isso não se compra.
Tá certo? Pelo menos é o que nós entendemos a partir da própria história que nós estamos falando, que é a história desse povo, desse momento na monarquia. E depois, novos reis, uma anotação, novos reis demonstram benevolência em suas primeiras ordens e leis. Para o quê? Para conquistar os seus servos. Mostra benevolência, mostra que ele é grande, mostra que ele é nobre. Mas ao contrário disso, inverso disso, tentando os mesmos valores, ele fez o inverso, ele agravou, disse que seria, se do meu pai é açoite, agora o meu vai ser sobre vocês como escorpiões. Meu Deus, como assim? Que palavra é essa? É tanto que quando ele manda Adorão, no verso de número 18 do capítulo 12, ele manda Adorão é apedrejado e morre. Tá certo? E no versículo seguinte ele se liga, monta na sua carruagem e volta rapidamente para Jerusalém, porque eles estavam onde? Eles estavam em Siquém. Quando Salomão morreu, ele mandou chamar Jeroboão do Egito e foi para Siquém. Lá em Siquém, todos reunidos, ele quer agora que o povo também o faça, né? Os príncipes ali todos reunidos de cada tribo, ele esperava que o povo fosse agora também o abraçar como abraçou a Davi. Mas nós vemos ao contrário disso. E no versículo de número 18 mesmo, que fala quando Adorão, né, que estava sobre os encargos, né, os tributos do rei, todo o trabalho, ele fugiu para Jerusalém. E assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Certo, pessoal? Capítulo 2, os erros de Roboão. No ponto 1, a repetição dos erros de Salomão. Ele insistiu na carga tributária, ele falou que continuaria assim, da mesma forma. Interessante que nesse momento vem Jeroboão fugido de Salomão, ele volta, ele retorna para a terra, chega em Siquém e daí acaba que por fim ele sendo feito o rei, porque ele tinha ali uma qualidade, ele tinha já, o povo já o conhecia, enfim, acabou sendo o rei daquelas 10 tribos. No segundo ponto aqui do capítulo 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão, justamente a história, a lição de hoje, ela gira em torno desses maus conselhos, dessa escolha que Roboão faz, e também depois vem falar de Jeroboão. Então, o texto da revista nos traz assim: ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Ok, já falamos isso aqui. Roboão deu ouvidos aos maus conselhos e isso levou à ruína, tá certo? No verso de número 13 do capítulo 12. Então, lendo um pouco aqui, através de um dito popular que os jovens citam, o rei da nação toma a decisão errada. Qual era, né? Esse dito popular: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Foi sobre essa palavra que eles deliberaram esse conselho para Roboão, e nós encontramos essa frase que eu acabei de ler no versículo de número 10, certo? Lá no finalzinho do versículo. Então ele falou assim, assim, verso 10 nos diz da seguinte maneira: e os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou dizendo, teu pai fez pesadíssimos os nossos jugo, mas tu o alivia sobre nós, assim lhes falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Que palavra fora da realidade, fora de um atendimento para o povo. O povo esperava de um rei uma sábia decisão. O povo, na verdade, estava até aguardando agora que o filho do homem mais sábio
pudesse nos dar aqui algo benevolente, que nos ia atrair não só o bolso cheio, mas sim o coração em gratidão ao rei, ao reino, né? E aí a Bíblia diz que no versículo 15 do capítulo 12 diz assim, e essa revolta é interessante, né? Quando nós vemos todo o enredo da história, quando nós estudamos, nós lemos e vamos vendo esses pormenores, o que cada um falou, qual foi a decisão de Roboão e tudo, mas lá no verso 15 do capítulo 12 vai dizer assim, né? Que o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, tá certo? Porque essa revolta vinha do Senhor. Essa revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério do profeta Aías. Onde nós encontramos esse momento? Nós encontramos esse momento lá no capítulo anterior, capítulo 11, certo? E onde Aías, o profeta, encontra-se com Jeroboão, que é esse rei que fica com as 10 tribos, e nesse momento ele, vestido de uma veste nova, rasga ela, encontra-se os dois no campo, rasga ela em 12 pedaços, pega 10 e fala, Deus vai te dar essa porção sobre Israel, você vai reinar sobre as 10 tribos. Já tinha essa promessa sobre a vida de Jeroboão através da profecia de Aías, do profeta Aías. E é interessante perguntar, Salomão, o palácio sabia dessa profecia? Sabia do ministério de Aías? Olha lá no verso de número 40, no capítulo 11, o que diz, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Então eles sabiam. Depois de toda a história chegou ao rei. Olha, lá no campo, Aías profetizou, e profetizou benefícios sobre a vida de Jeroboão. Ele vai reinar. E aí o que acontece? Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito. Verso 40 do capítulo 11, tá certo? Estou lendo aqui. E para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Bom, então, sabedoria, né? Sabedoria. Salomão, o homem mais sábio, o homem que ele surpreendeu a muitos, tantos do seu povo, mas agora ele sendo o rei de Israel, no lugar de Davi seu pai, aquele povo, aquela nação seria conhecida internacionalmente através da sua sabedoria, e quando as pessoas chegavam e viam o seu reino, um reino riquíssimo, um reino que tinha ali, nós estudamos na lição passada, o povo tinha uma vida muito boa na consolidação do poder, né? O povo tinha uma vida tranquila, uma vida boa, e aí esperava-se o que de Roboão? Também algo dessa qualidade, né? Algo dessa qualidade. E aí eu separei aqui Provérbios 8:12, que diz assim, eu a sabedoria habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Nós precisamos estar nos direcionando a Deus, pedindo ao Senhor sabedoria no momento das nossas decisões. Tá certo? Por quê? Porque se não for assim, a nossa vida vai afundar. Ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim seja sábio. Olha, ouve o conselho, puxa vida, e recebe a correção. Depois nós vamos ver lá no Novo Testamento que aquele que é corrigido é tido como um filho. Se você se sente corrigido, bem-aventurado você é, porque Deus testifica que você é filho e Ele está falando com você. Provérbios 19:20, tá certo? Bom, aí depois ainda no capítulo 2, os erros de Roboão, o 3, né? Cuidado com os conselhos. Já estamos falando isso desde o começo da lição, como eu falei, a lição ela gira em torno dessa situação, que é o capítulo 12. Então o texto da revista vai nos dizer assim, quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal.
Assim foi com Roboão. Né? Então, a falta de sábios conselhos, texto da revista, pode levar o ser humano ao declínio moral. Olha a importância de nós sabermos avaliar um bom de um mau conselho. A decisão é sua, a consequência também. Então, a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano a quê? Declínio moral, declínio ético e ao declínio espiritual. Tá certo? Isso é o declínio, mas nós precisamos confiar, né? O que confia, olha, e confiar no Senhor. Mas aqui, o que confia no seu próprio coração é insensato. O versículo que a revista nos indicou. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Puxa, nós precisamos meditar mais na palavra de Deus. Nós precisamos falar aos nossos alunos que é necessário uma boa leitura, a prática da leitura. Não fale para os seus alunos para ler um versículo por dia. Não fale para os seus alunos ler uma história por dia. Fale para os seus alunos lerem o quanto eles puderem, o quanto mais eles puderem, é melhor. Quanto mais leitura bíblica para a vida do crente, é melhor. Esse é o meu conselho. Com certeza, um bom conselho. Como eu sempre digo, né? A Bíblia nos traz isso, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Bom, Salmos 33, do 10 e 11, diz assim: O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os insensatos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Olha só, Salmos 33, 10 e 11. Olha Provérbios 27, 9, o que nos diz? O óleo é o perfume o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Tá certo? Então nós precisamos estar aí tomando cuidado com os conselhos. Quais os conselhos que você tem atendido? A vida é sua. Como eu já disse, a consequência de tudo que você tomar em decisões vai ser sua consequência, não vai ser consequência daquele que te deu um conselho. Os amigos depois de Roboão, ninguém ouve falar, ninguém sabe o que aconteceu. Né? E talvez se você tem aí uma pesquisa a respeito disso, deixe nos comentários também. E se você está gostando da aula, deixe o seu like, é importante para o canal, é importante para o vídeo. Nós estaremos sempre aqui fazendo mais vídeos para a escola dominical. Ok, pessoal? Então, síntese do tópico 2, saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar alguma decisão importante em nossa vida. Muito bem. Então, nós vamos para o terceiro e último capítulo da lição, que tem o título O Reinado e a Idolatria de Jeroboão. Então, nós já falamos do momento da cisão do reino, o que é a tribo do norte, o que é a tribo do sul. Nós já falamos aqui um pouco da situação que envolveu a decisão de Roboão, os seus amigos e os conselhos, certo? E agora nós vamos falar um pouco de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Então, o que sabemos sobre Jeroboão? Jeroboão, filho de Nebate, eu fiz uma listinha aqui. Tribo de Efraim, o primeiro rei do norte, reinou por 22 anos em Israel. Desenvolveu trabalho para Salomão, certo? Salomão viu nele que ele era laborioso, tá? Nós vamos seguindo aqui a listinha. Então, desenvolveu o trabalho para Salomão. Qual foi o trabalho? De coordenar todo aquele povo que trabalhava para o rei, tá certo? E levantou a mão, né, entre aspas, que é uma linguagem bíblica que ele colocou aqui, se rebelou contra Salomão, né? Desenvolveu o trabalho, mas se rebelou contra Salomão. Recebeu a profecia de Aías, que seria o príncipe do povo, lá no 11:36, capítulo 11, verso 36. Salomão tentou matá-lo, faz parte da história de Jeroboão, para nós sabermos quem é. Fugiu para o Egito. Ele era corajoso e laborioso. O que é laborioso? O que é uma pessoa laboriosa? É aquela que é devotada ao trabalho, que trabalha duramente, que trabalha bem, ele é uma pessoa esforçada, tá certo? Laborioso. Um líder carismático com apoio popular. As 10 tribos fizeram ele rei, não foi outra pessoa. E um líder eficiente e organizado. Mesmo que as suas
decisões como rei foram más, péssimas decisões também, levou o povo à idolatria, mas ele era um líder eficiente e organizado, tá? Então, na rebeldia de Jeroboão, qual foi o motivo da sua rebeldia? Qual foi o motivo da rebeldia dele? Né, ele tinha, foi porque Aías fez a profecia? Não, a rebeldia é uma coisa, essa profecia é outra coisa. São dois momentos na vida de Jeroboão. Então, qual foi o motivo da sua rebeldia? 1 Reis 11, 27 nos diz assim: e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Por isso ele se rebela. Ele fica irado lá porque Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi. Fechou essas aberturas. Se você tem dados a respeito desse ponto, coloque nos comentários que vai ser de grande valia, não só para mim que vou aí ler o seu comentário, mas também para todos aqueles que assistirem esse vídeo. Se está gostando, deixa o like, me ajuda demais. Bom, então, capítulo 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Jeroboão, ponto 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Nós já falamos disso, que ele foi o reino do norte, que Jeroboão reinou ali e administrou sobre as 10 tribos. Jeroboão era da tribo de Efraim, então ele tinha ali a proeminência para ser o rei. Mas eu anotei aqui umas coisas interessantes que eu achei e queria compartilhar com vocês, que é assim: as lições de vida. Grandes oportunidades são frequentemente destruídas por pequenas decisões. Será que está certo essa anotação? Grandes oportunidades são frequentemente destruídas por pequenas decisões. Precisamos estar atentos. Nossa vida está diante do Senhor. Sim. Deus que cuida? Sim. Por muito amor? É verdade. Mas nós precisamos estar aí atentos às oportunidades e as nossas pequenas decisões é que muda toda a história da nossa vida. Bom, eu anotei também que nas lições de vida de Jeroboão, que os esforços imprudentes para corrigir os erros de outros levam frequentemente aos mesmos erros. Olha só que perigo, que trágico isso. Os esforços imprudentes para corrigir os erros de outros, ou seja, qual foi o esforço que Jeroboão fez para corrigir o erro de Roboão? Leva frequentemente aos mesmos erros, levou o povo à idolatria. Tá certo? Depois o 3 aqui que eu coloquei, que é o terceiro, no Lições de Vida, os erros sempre acontecem quando tentamos assumir o papel de Deus em qualquer situação. Olha só, interessante. Os erros sempre acontecem quando tentamos assumir o nosso papel? Não, o papel de Deus, daquele que faz, daquele que determina o que é e o que não é. Em qualquer situação. Em qualquer situação nós precisamos estar colocando Deus, o Senhor, sobre nossa vida, os nossos propósitos, o nosso querer, sobre as nossas decisões, sobre os nossos desejos. Deus precisa ser o primeiro em tudo para a nossa vida, tá certo? Depois eu coloquei aqui, ainda que isso que eu já falei, já foi uns erros de Jeroboão, né? Mas faz parte aqui da lista de lições de vida. Agora, fraquezas e erros, também 3 anotações. Erigiu altares para Israel manter o povo longe do templo em Jerusalém. Olha a decisão que ele toma como líder. Uma das primeiras decisões que ele faz ali como líder do povo é fazer com que altares, né, sejam erguidos para manter o povo longe do templo em Jerusalém. Por quê? O povo poderia ser levado mais uma vez ao quê? A adorar lá em Jerusalém. O povo desceria até Jerusalém para adorar e de repente vai que o coração do povo acaba se voltando e ficando com Roboão, tá certo? Qual foi também o outro erro? Designou os sacerdotes que não eram da tribo de Levi.
Não eram, ele pegou pessoas que não eram da tribo de Levi e falou, agora vou te constituir sacerdote. Sacerdote sobre o povo. E é interessante que como era esse povo? Esse povo, olha só, no verso de número 33 do capítulo 13, o que nós encontramos ali? A informação. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Poxa. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Poxa. E o 34. E isso foi por causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Isso já foi Deus fazendo na vida de Jeroboão. Bom, então nós vemos que ele fez, né, os altos, ele estabeleceu os altos para a adoração a Deus, que na verdade acabavam sendo misturados com práticas que não correspondiam às práticas em que Deus já tinha estabelecido para o seu povo seguir, né? E mais um, dependeu mais de sua própria habilidade do que das promessas de Deus, tá certo? Então, falando aí de Jeroboão, ele causou um mal terrível, porque ele abriu a porta da idolatria para o povo, ele escancarou, ele fez tudo aquilo que Deus não permitia. Ele sabia que estava fazendo isso, mas a sua arrogância também o levou a tomar essas decisões, tá certo? Líderes precisam liderar as pessoas e não os seus sentimentos, não os seus propósitos, não aquilo que vai engrandecer o líder. Não, o líder tem que liderar as pessoas, estudando cada necessidade, atendendo cada pessoa da melhor maneira, né? E eles não foram assim, eles ficaram com brigas entre os dois. Quando Roboão ele vê que o povo na rua, Flávio José vai dizer que o povo na rua estava dizendo assim, que temos nós contigo? Rasgaram as vestes, ficaram gritando, que temos nós contigo, Davi? Volta para tua casa, cuida do teu templo. A revolta do povo foi muito forte. É tanto que nós vemos, né, no verso de número 18 que ele vai embora correndo para Jerusalém. E quando ele chega lá, o que ele faz? Olha o que Roboão faz, né? Vou falar aqui algo que Roboão faz. Voltando um pouquinho em Roboão, né? Porque a gente está em Jeroboão. Mas vamos voltar um pouquinho em Roboão. Essa que eu anotei, achei interessante, porque é bem atual, né? A Bíblia, ela é atualíssima. Então, ele faz uma intervenção militar, olha só. A gente ouve muito por aí hoje a respeito disso. Ele reúne o versículo de número 24. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para destruir o reino a Roboão, filho, né? Para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. E aí? Nós estamos diante de uma situação agora tensa. Ele reuniu 180.000 destros, homens bons de pontaria, homens bons no arco e flecha, na lança, enfim, o que seja. E aí nós vemos Semaías, né, o profeta, o homem de Deus, falando a ele. Deus, né, o Senhor não permitiu que isso acontecesse. Uma intervenção militar, nesse momento, ia destruir mais ainda tudo aquilo que já tinha sido conquistado e tinha sido feito. Plano de Deus não vai acontecer. E olha só, no verso 22 do 12 diz assim, porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, 23, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos,
os filhos de Israel: volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. Eu é que fiz essa obra. Deus se colocou e disse: essa obra é minha. Tá certo? Os soldados aí, esse povo todo, 180 mil escolhidos aí, destros, vai para suas casas. Agora quem está falando aqui é o próprio Deus. E o povo atendeu, né? E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, segundo a palavra do Senhor. E aí Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, habitou ali e saiu dali e edificou a Penuel. Enfim, essa já é uma outra história, mas essa intervenção militar aqui que parece que Roboão era um menino mimado. Parece que, desculpem você que me ouve, parece que era um rapaz assim, um pouco afoito. Certo? E ele tem essa brilhante ideia. Será que foram os amigos dele que o aconselharam isso também? Deixa no comentário aí o que você pensa. Até se você tem um estudo, pode comentar, vai agregar, vai ajudar bastante a gente. Deixa o like aí. Bom, então, para o terceiro capítulo, o ponto 3, que são as consequências da idolatria. A idolatria, para o povo de Israel, sempre foi uma falha. Eles habitavam em terras, né, que em volta existiam os povos pagãos e tinha toda a sua religiosidade, as suas místicas, e os filhos de Israel, eles viam aquilo e eram chamados por aquilo a adorar, quererem adorar a Deus, expressar louvor a Deus de forma errada. E não somente isso, mas também agora adorar outros deuses. Nós vemos na história de Salomão que ele adorou outros deuses. Um homem que teve encontro com Deus em sonho, que teve sabedoria do céu na vida, adorou outros deuses. Eu sei que muitos professores, né? Acredito que a maioria que chega aqui são professores. Agradeço a todos vocês pelo carinho de estarem continuando comigo aqui. Eu acredito que você vai desenvolver melhor esse tema. É um tema muito extenso para falar da idolatria na Bíblia, a idolatria que a Bíblia fala, não um conceito seu, mas sim bíblico, né? Mas olhem só, em Deuteronômio, eu quis repartir, né, compartilhar isso com vocês, no capítulo 12, do 28 ao 32, rapidamente quero ler aqui então. Olha como é que já estava a lei para eles. Eles já eram cientes disso, né? Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre. Quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e a possuíres, e habitares na sua terra, guarda-te que não te alcances seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações e aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Olha que determinação existe nessa leitura, nessa parte onde o povo já tinha o acesso a essa ordem de Deus. Continuando, assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Isso falando do povo pagão. Tudo que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Essa foi a palavra em Deuteronômio, no capítulo 12, do 28 ao 32. A idolatria é um mal, foi um mal terrível para a vida da casa de Israel. Tanto a nação do norte como a nação do sul, os reinos norte e sul, eles sofreram, eles pagaram o preço, eles foram exterminados naquele momento ali,
onde a Síria, como eu já disse no começo, a Síria invade a terra, faz habitação naquela terra. Eles pagaram um preço muito caro por adorar outros deuses, E o que isso tem a ver comigo e com você que me assiste? Nós precisamos estar atentos e observando a nossa vida e não deixando que certas coisas entre como isso na nossa vida, tá certo? Certas coisas não podem tomar o lugar de Deus, a prioridade de Deus em nossa vida, a nossa comunhão com Deus, não pode. Talvez estejamos sendo idólatras em algum momento, mas longe de nós tal coisa. Longe de nós é um momento de reflexão, aula, escola dominical, para aprender um pouco, para pôr a nossa mente para funcionar e avaliar, sim, nos avaliar e ver se realmente estamos ou não estamos de acordo com o querer de Deus. Olhando para as Escrituras, nós vamos conhecer isso. Então, eu quero finalizar aqui a minha aula, né? Essa contribuição que eu faço com vocês que se achegam aqui na plataforma do YouTube. Síntese do tópico 3. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo, olha só, devemos exterminá-lo de nossas vidas, tá certo? Esse pecado não pode estar sobre as nossas vidas. E a conclusão, lendo aqui rapidamente então Jeroboão praticou a idolatria de forma direta. Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Poxa! Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Acabei de falar, não é? Acabei de falar para nós observar a nossa vida. E olha que interessante. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. A verdade. Não adianta você querer maquiar aquilo que não tem, aquilo que não é necessário para a sua vida. Não adianta você querer maquiar isso. As pessoas talvez que vai falar aquilo que você quer ouvir, que você gosta de ouvir, vai ficar maquiando a verdade que você precisa ouvir. Tá certo, pessoal? Então, finalizamos aqui essa aula, a segunda aula da Escola Dominical, a revista aí do terceiro trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos falando aqui dessa lição maravilhosa, esse trimestre muito bom, com certeza vai nos alcançar de muitas formas e eu quero agradecer a você que esteve comigo até o finalzinho desse vídeo e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.